Oi, queridas e queridos. Hoje eu vim fazer esse pega-panelas, que ele fica assim, é bem bonitinho. Achei que ele ficou muito com a cara de Natal, gostei muito dele. Então, para fazer esse, eu usei uma linha que ela tem o Tex 378 e trabalhei com uma agulha 3 milímetros. Eu usei restos de linha que eu tinha em casa. Eu usei também alguns alfinetinhos, na verdade eu usei 18 alfinetinhos na última carreira, mas se vocês não tiverem um alfinete, pode usar um pedacinho de linha, alguma outra coisa que é só para marcar o pontinho. Então, a minha presinha ficou assim. Vamos para o passo a passo? Eu começo trabalhando 5 correntinhas. Então, eu vou fazer a minha primeira, a segunda, a terceira, quarta e quinta correntinha. Agora que eu tenho as minhas 5 correntinhas, eu vou aqui na primeira delas e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, eu formei o meu anelzinho. Agora eu vou trabalhar a minha primeira carreira, então eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou aqui dentro do meu anelzinho e vou trabalhar ali um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. Vou no meu anelzinho, trabalho um ponto alto, que é o terceiro. Volto no meu anelzinho, trabalho o quarto. Faço o quinto e assim eu vou continuar trabalhando até ficar com 18 pontos altos. Já fiz os meus 18 pontos altos. Então, agora eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei subindo as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou lá em cima na minha terceira correntinha e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, a minha primeira carreira já ficou pronta. Agora eu vou trabalhar a minha segunda carreira. Então, eu começo fazendo 23 correntinhas. Então, eu faço a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta e continuo até ter todas as 23 correntinhas. Já trabalhei as minhas 23 correntinhas. Então, agora eu vou voltar aqui onde eu tenho o primeiro ponto alto da carreira de baixo, que na verdade é aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, e vou trabalhar ali um ponto baixíssimo. Então, ficou assim a minha primeira argolinha. Agora eu vou no meu próximo ponto alto, que é o segundo ponto alto da carreira de baixo, e vou trabalhar ali um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto alto, que é o terceiro, e nele eu trabalho um ponto baixíssimo. Vou fazer 23 correntinhas. Eu faço a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e vou continuar assim até ficar com 23 correntinhas. Já fiz as minhas 23 correntinhas. Então, agora eu vou voltar ali no mesmo ponto alto que eu já fiz o ponto baixíssimo, que é o terceiro ponto alto da carreira de baixo, e vou fazer nele um outro ponto baixíssimo. Então, assim, no meu terceiro ponto alto, eu trabalhei um ponto baixíssimo, 23 correntinhas e um outro ponto baixíssimo. Agora, eu vou no meu próximo ponto alto, que é o quarto, e trabalho nele um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto alto, que é o quinto, e nele eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 23 correntinhas. Eu faço a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e vou fazer até ficar com 23 correntinhas.
Já fiz as minhas 23 correntinhas. Então, agora eu vou voltar ali no mesmo ponto alto que eu já trabalhei o outro ponto baixíssimo, que é aqui. É o quinto ponto alto da carreira de baixo. Eu vou entrar ali e vou trabalhar um outro ponto baixíssimo. Agora eu vou no meu próximo ponto alto e trabalho nele um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto alto e trabalho nele um ponto baixíssimo. Agora eu faço 23 correntinhas. Eu vou fazer a primeira, a segunda, a terceira e faço até ficar com as 23 correntinhas. Já fiz as minhas 23 correntinhas. Então, agora eu vou voltar lá no mesmo ponto alto que eu já trabalhei o meu ponto baixíssimo, que é esse. Vou entrar nele e vou fazer ali um ponto baixíssimo. Agora eu vou no meu próximo ponto alto e vou fazer nele um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto alto e vou fazer nele um ponto baixíssimo. Faço 23 correntinhas. Depois eu volto no mesmo pontinho e trabalho um outro ponto baixíssimo. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. No final, eu vou ficar com 9 argolinhas. Já fiz a minha carreira. Tenho aqui as últimas 23 correntinhas. Então, agora eu vou aqui embaixo, aonde eu já trabalhei o meu ponto baixíssimo delas, que é aqui, e vou fazer ali um ponto baixíssimo. Agora eu vou no meu próximo ponto alto, que é o último ponto alto da carreira de baixo, e vou trabalhar nele um ponto baixo. Agora eu vou aqui no próximo ponto alto, que é o primeiro ponto alto da carreira de baixo. É ali onde eu tenho as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto da carreira de baixo, e vou trabalhar ali um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Agora eu vou trabalhar a minha terceira carreira. Então, eu vou aqui onde eu tenho a minha primeira argolinha. Eu vou lá na primeira correntinha da minha primeira argolinha e vou trabalhar ali um ponto baixo. Vou na minha segunda correntinha e vou trabalhar ali um ponto baixo. Vou na terceira correntinha e trabalho um ponto baixo. Vou na minha quarta correntinha, trabalho o meu ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até ficar com 11 pontos baixos. Já trabalhei os meus 11 pontos baixos nas primeiras 11 correntinhas. Então, agora eu vou na minha próxima correntinha, que é a correntinha de número 12, e vou trabalhar ali dentro 3 pontos baixos. Eu vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora que eu fiz ali os 3 pontos baixos, eu ainda tenho aqui 11 correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada uma delas. Então, eu vou aqui onde eu tenho a primeira correntinha e vou fazer nela um ponto baixo. Vou na minha segunda correntinha e faço um ponto baixo. Na terceira correntinha, eu trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até chegar aqui na minha última correntinha. Já trabalhei até que cheguei ali na minha última correntinha. Fiz aqui os meus 11 pontos baixos desse lado. Então, se eu vou aqui do primeiro ponto baixo da minha argolinha até chegar aqui no último, eu tenho 25 pontos baixos. Então, agora eu vou no meu próximo pontinho, que é aquele que fica entre as duas argolinhas. Eu tenho esse ponto baixo que fica entre as duas argolinhas, eu vou dele e trabalho um ponto baixo.
Agora eu vou aqui onde eu tenho a minha segunda argolinha, vou lá na primeira correntinha dela e vou trabalhar ali um ponto baixo. Vou na minha segunda correntinha e trabalho um ponto baixo. Vou na minha terceira correntinha, trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até ficar com 11 pontos baixos. Eu já fiz 3, vou fazer os outros e depois eu volto. Já trabalhei os meus 11 pontos baixos. Então, agora eu vou na minha próxima correntinha, que é a minha correntinha de número 12, que é essa, e vou trabalhar nela 3 pontos baixos. Então, eu entro nela e faço o meu primeiro ponto baixo, volto nela, trabalho o meu segundo ponto baixo, volto nela e trabalho o terceiro. Agora eu vou aqui, que eu tenho ainda 11 correntinhas desse lado, e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu vou aqui onde eu tenho a primeira correntinha e vou fazer ali um ponto baixo. Vou na minha segunda correntinha, trabalho um ponto baixo. Na terceira, trabalho um ponto baixo. E assim, eu vou continuar trabalhando até chegar aqui na minha última correntinha. Já trabalhei até que cheguei ali na minha última correntinha. Então, nessa argolinha, eu também fiquei com um total de 25 pontos baixos. Então, agora eu vou aqui, onde eu tenho o meu próximo pontinho, que eu tenho aquele ponto baixo que ele fica entre as duas argolinhas, que é esse. Eu vou nele e trabalho um ponto baixo. Agora eu vou aqui onde eu tenho a minha terceira argolinha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessas duas. Então, eu vou lá onde eu tenho a primeira correntinha e vou trabalhar nela um ponto baixo. Vou na minha segunda correntinha e trabalho um ponto baixo. Vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até ficar com outros 11 pontos baixos. Eu já fiz 3, vou fazer os outros e depois eu volto. Já trabalhei os meus 11 pontos baixos. Então, agora eu vou aqui na minha próxima correntinha, que é a minha correntinha de número 12. Eu vou entrar nela e vou fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou nela e faço o meu primeiro ponto baixo. Volto nela, trabalho o meu segundo ponto baixo. Volto nela e trabalho o terceiro. Então, agora que eu fiz os 3 pontos baixos da mesma correntinha, eu ainda tenho aqui 11 correntinhas para trabalhar nelas. Então, eu vou aqui onde eu encontro a primeira correntinha e trabalho nela um ponto baixo. Vou na minha segunda correntinha, trabalho um ponto baixo. Vou na minha terceira correntinha, trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até chegar aqui na minha última correntinha. Já trabalhei até que cheguei lá na minha última correntinha, também fiquei aqui com 25 pontos baixos. Então, agora eu vou aqui no meu próximo pontinho, que é aquele ponto baixo que fica entre as duas argolinhas, e vou trabalhar nele um ponto baixo. Agora eu vou aqui na minha próxima argolinha e vou fazer ali a mesma coisa que eu fiz nessas. Então, eu vou lá onde eu tenho a primeira correntinha e vou trabalhar nela um ponto baixo. Vou na minha segunda correntinha e trabalho um ponto baixo. Na terceira correntinha, trabalho um ponto baixo. E assim eu continuo trabalhando até ficar com 11 pontos baixos. Depois eu vou lá na minha correntinha de número 12 e trabalho nela 3 pontos baixos. E volto desse lado trabalhando os outros 11 pontos baixos. Então, assim,
eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Já trabalhei todas as minhas 9 argolinhas. Aqui na última argolinha, eu trabalhei até que cheguei lá na minha última correntinha. Então, agora eu vou aqui, que eu ainda tenho aquele ponto baixo, que ele fica entre as 2 argolinhas, eu tenho ele aqui no meio, eu vou fazer nele um ponto baixo. Agora eu vou aqui na próxima argolinha, que é onde eu comecei a minha carreira. Eu comecei aqui trabalhando o primeiro ponto baixo dessa carreira. Então, eu vou entrar aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo e trabalho nele um ponto baixíssimo. Então, assim, eu já acabei essa minha carreira. Eu vou cortar o meu fio, vou arrematar para começar com a outra cor. Agora, eu vou fazer a minha 4ª carreira, onde eu vou mudar a minha cor. Então, eu vou aqui em uma qualquer das minhas argolinhas. Eu vou onde eu tenho o primeiro ponto baixo da minha argolinha, porque aqui eu tenho uma argolinha, aqui eu tenho a primeira correntinha dessa argolinha, que eu trabalhei nela um ponto baixo. É desse ponto baixo que eu começo a trabalhar. Então, eu vou pegar a minha cor verde e vou trabalhar no meu fio verde uma correntinha. Eu coloco assim, vocês podem fazer do modo que gostarem. Então, agora que eu fiz ali a minha correntinha, eu vou lá na minha argolinha, onde eu tenho o primeiro ponto baixo da minha argolinha e vou trabalhar ali um ponto baixíssimo. Agora que eu fiz ali o meu ponto baixíssimo, eu volto no mesmo pontinho, que é o primeiro ponto baixo, e trabalho um ponto baixo. Assim, esse ponto baixo, para mim, é o primeiro ponto dessa carreira. Agora, eu vou aqui, onde eu tenho o segundo ponto baixo da minha argolinha, e vou trabalhar ali um ponto baixo. Vou aqui onde eu tenho o terceiro ponto baixo da minha argolinha, e trabalho um ponto baixo. Vou no meu 4º ponto baixo, trabalho um ponto baixo. Então, eu vou continuar trabalhando até ficar com 12 pontos baixos. Eu já tenho 4, vou fazer os outros e depois eu volto. Já fiz os meus 12 pontos baixos. Então, agora eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo ponto baixo, que é o ponto baixo de número 13, e vou trabalhar dentro dele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro ponto baixo, volto nele e trabalho o meu segundo ponto baixo, volto nele e trabalho o terceiro. Então, agora que eu fiz ali o meu aumento, que eu trabalhei os 3 pontos baixos, eu vou aqui nesses outros pontos baixos. Eu vou aqui onde eu tenho o próximo e trabalho nele o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, trabalho nele o meu segundo ponto baixo. No próximo, eu trabalho o terceiro, e assim eu vou continuar trabalhando até ficar com 25 pontos baixos. Quando eu estiver com os 25 pontos baixos, eu já estou aqui, na pontinha da próxima argolinha. Então, eu já trabalhei aqui todos os meus pontos baixos, cheguei aqui na minha segunda argolinha e lá na pontinha dela. Então, agora que eu já fiz os meus 25 pontos baixos, eu vou no meu próximo ponto baixo e vou fazer nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Então, agora que eu já fiz ali os meus 3 pontos baixos, eu vou trabalhar aqui. Eu vou no próximo ponto baixo e vou trabalhar nele o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, trabalho o segundo. Naquele depois eu trabalho o terceiro. Naquele depois eu trabalho o quarto. E assim eu vou continuar trabalhando até ter 25 pontos baixos.
Já trabalhei aqui os meus 25 pontos baixos, então eu cheguei aqui na minha próxima pontinha da minha terceira argolinha. Então, agora eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo ponto baixo e vou trabalhar nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro ponto baixo, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Então, agora que eu fiz ali os meus 3 pontos baixos, eu vou trabalhar aqui. Então, eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo ponto baixo e vou fazer nele o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, trabalho nele o segundo. No próximo, eu trabalho o terceiro. E assim, eu vou continuar trabalhando até que eu fique com 25 pontos baixos. Já trabalhei aqui os meus 25 pontos baixos. Então, agora eu vou ali no meu próximo pontinho e vou fazer nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o primeiro ponto baixo, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz ali os meus 3 pontos baixos, eu vou aqui e vou trabalhar outros 25 pontos baixos. Então, assim, eu vou continuar trabalhando em todas as minhas argolinhas. Já trabalhei toda a minha carreira. Aqui na minha última pétala, eu desci trabalhando e fiquei com 13 pontos baixos. Depois eu encontro aqui na primeira pétala, que eu tenho 12 pontos baixos, então, unindo, eu fico com outros 25 pontos baixos. Então, depois que eu trabalhei aqui os meus 13 pontos baixos, eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei trabalhando o ponto baixo, eu vou entrar nele e trabalho nele um ponto baixíssimo. Assim, essa minha carreira ficou pronta. E aqui eu também tenho 25 pontos baixos, do mesmo jeito que eu tenho nas outras pétalas. Agora eu vou fazer a minha quinta carreira, e nessa carreira eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa última. Só que aqui onde eu tenho 25 pontos baixos, eu vou ficar com 27 pontos. Então, eu vou fazer assim, eu vou aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo da carreira de baixo, eu entro nele e trabalho um ponto baixo. Assim, esse ponto baixo é o primeiro ponto da minha carreira. Vou no meu próximo ponto baixo, que é o segundo, e trabalho nele um ponto baixo. No próximo, que é o terceiro, trabalho um ponto baixo. No quarto, e assim eu vou continuar trabalhando até que eu fique com 13 pontos baixos. Eu já fiz 4, vou fazer os outros e depois eu volto. Já trabalhei os meus 13 pontos baixos, então agora eu vou no meu próximo ponto. Eu vou nesse próximo ponto baixo e vou trabalhar nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Então, agora que eu fiz os 3 pontos baixos no mesmo pontinho da carreira de baixo, eu vou aqui desse ladinho e vou trabalhar ali 27 pontos baixos. Então, eu vou aqui no meu próximo ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. Vou naquele depois, trabalho nele o meu segundo ponto baixo. Naquele depois, eu trabalho o terceiro. No próximo, eu trabalho o quarto. E assim, eu vou continuar trabalhando até que eu fique com 27 pontos baixos. Já trabalhei os meus 27 pontos baixos aqui. Então, agora eu vou no meu próximo pontinho e vou fazer nele 3 pontos baixos. Então, eu entro nele e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Volto nele e trabalho o segundo. Volto nele e trabalho o terceiro. Então, agora que eu fiz os 3 pontos baixos no mesmo pontinho da carreira de baixo,
eu vou aqui e vou fazer outros 27 pontos baixos. Então, eu vou aqui onde eu tenho o próximo ponto baixo e trabalho nele o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, trabalho nele o segundo, no próximo o terceiro, e assim eu vou continuar trabalhando até que eu fique com 27 pontos baixos. Já trabalhei aqui os meus 27 pontos baixos. Agora eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo pontinho, meu próximo ponto baixo, e vou trabalhar nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro ponto baixo, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz os 3 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira de baixo, eu vou aqui e trabalho 27 pontos baixos. Eu vou aqui no meu próximo ponto baixo e trabalho nele o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, trabalho o segundo. No próximo, o terceiro. E assim eu vou continuar trabalhando até ficar com outros 27 pontos baixos. Eu vou fazer assim em toda a minha carreira. Quando eu acabo ela, eu volto para continuar juntas. Já trabalhei todas as minhas pétalas. Aqui na minha última pétala, eu desci trabalhando 14 pontos baixos. Agora, quando eu vou no meu próximo ponto baixo, eu já encontro onde eu comecei a minha carreira. Então, aqui eu já encontro o primeiro ponto baixo da carreira. Vou entrar nele e trabalho ali um ponto baixíssimo. Assim, aqui eu também fiquei com 27 pontos baixos, porque eu tenho 14 aqui e aqui na primeira pétala eu tenho 13. Então, eu já tenho os meus 27 pontos baixos e essa carreira já ficou pronta. Agora eu vou fazer a minha sexta carreira e nessa carreira eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da minha última carreira. Só que nesta última eu fiquei aqui com 27 pontos baixos. Na nova carreira eu vou ficar com 29 pontos baixos. Então, eu vou começar ela entrando aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo da carreira de baixo e vou fazer nele um ponto baixo. Então, esse ponto baixo é o primeiro ponto da minha carreira. Vou no meu próximo ponto baixo, que é o segundo, e trabalho nele um ponto baixo. Vou no próximo, que é o terceiro, trabalho um ponto baixo. No quarto, faço o meu ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até que fique com 14 pontos baixos. Já trabalhei os meus 14 pontos baixos, agora eu vou no meu próximo ponto baixo e vou fazer nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro ponto baixo, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz os 3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de baixo, eu vou aqui e vou trabalhar 29 pontos baixos. Então, eu vou aqui onde eu tenho o próximo ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. Vou no próximo, trabalho nele o meu segundo ponto baixo. No próximo, eu trabalho o terceiro. E assim, eu vou continuar até ficar com os 29 pontos baixos. Já fiz os meus 29 pontos baixos. Então, agora eu vou no meu próximo ponto baixo da carreira de baixo e vou trabalhar nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro ponto baixo. Volto nele e trabalho o segundo. Volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz os 3 pontos baixos, no mesmo ponto da carreira de baixo, eu vou no meu próximo ponto baixo e começo ali a trabalhar os 29 pontos baixos. Então, eu vou no próximo e trabalho o meu primeiro ponto baixo, vou naquele depois, trabalho o segundo, naquele depois o terceiro, e assim eu vou trabalhar até ficar com 29 pontos baixos.
Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Já trabalhei a minha carreira, fiz aqui a minha última pétala e aqui na minha última pétala eu desci trabalhando 15 pontos baixos. Então, agora que eu fiz os meus 15 pontos baixos, quando eu vou no meu próximo ponto baixo, eu já encontro onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei trabalhando um ponto baixo ali, então eu vou nesse ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, aqui também fiquei com 29 pontos baixos no total. Então, desse jeito, essa minha carreira já ficou pronta. Agora eu vou fazer a minha carreira de número 7, a minha 7ª carreira, e nela eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na minha última carreira, só que nessa eu fico com 31 pontos baixos. Então, eu vou fazer assim. Eu vou aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo da carreira de baixo e vou trabalhar nele um ponto baixo. Esse ponto baixo é o primeiro ponto dessa carreira. Vou no meu próximo ponto baixo, que é o segundo, trabalho nele um ponto baixo. Vou no terceiro, trabalho um ponto baixo. No quarto, trabalho o meu ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até fazer 15 pontos baixos. Já trabalhei os meus 15 pontos baixos. Agora eu vou no meu próximo ponto baixo da carreira de baixo e vou trabalhar nele 3 pontos baixos. Então, eu entro ali nele e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Volto nele e trabalho o segundo. Volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz os 3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de baixo, eu vou aqui e vou trabalhar 31 pontos baixos. Então, eu vou aqui onde eu encontro o primeiro ponto baixo e faço nele um ponto baixo. Vou no próximo, trabalho nele o meu segundo ponto baixo. No próximo, eu trabalho o terceiro. E assim, eu vou continuar trabalhando até fazer 31 pontos baixos. Já trabalhei aqui os meus 31 pontos baixos. Então, agora eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo pontinho e vou trabalhar nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro ponto baixo. Volto nele e trabalho o segundo. Volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz ali os 3 pontos baixos no mesmo pontinho, eu vou aqui e vou trabalhar os outros 31 pontos baixos. Eu vou no meu próximo ponto e trabalho nele o meu primeiro ponto baixo. Vou naquele depois e trabalho nele o meu segundo ponto baixo. Vou naquele depois e trabalho o terceiro. E assim eu vou continuar trabalhando até ter todos os 31 pontos baixos. Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Já fiz toda a minha carreira, fiz aqui os últimos 16 pontos baixos dela. Então, agora eu vou aqui no meu próximo ponto, que é onde eu comecei a minha carreira. Eu comecei ali trabalhando um ponto baixo. Então, eu vou entrar nesse ponto baixo e vou trabalhar nele um ponto baixíssimo. Assim, essa minha carreira já ficou pronta. Agora eu vou cortar o meu fio, vou arrematar, porque depois eu vou voltar trabalhando com a minha cor amarela. Agora eu vou fazer a minha 8ª carreira e nessa carreira eu vou trabalhar com a cor amarela. Então, eu vou pegar o meu fio amarelo e vou trabalhar nele uma correntinha. Agora eu vou aqui em uma qualquer das minhas pontinhas. Eu ali próprio na pontinha, eu tenho aqui em cima aqueles 3 pontos baixos que eu trabalhei no mesmo ponto da carreira de baixo. Aqui eu tenho o primeiro, aqui eu tenho o segundo e aqui o terceiro. Eu vou entrar nesse terceiro e vou colocar ali o meu fio. Eu, para colocar o fio, eu entro só com a minha agulha e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu já tenho o fio ali, no meu terceiro ponto baixo.
Agora eu começo a minha carreira. Eu volto ali no mesmo ponto baixo, no meu terceiro ponto baixo, e trabalho nele um ponto baixo. Vou no próximo, trabalho nele o meu segundo ponto baixo. No próximo, eu trabalho o terceiro. Naquele depois, eu trabalho o quarto. E assim, eu vou trabalhar até ter 33 pontos baixos. Já trabalhei aqui os meus 33 pontos baixos. Então, agora eu vou aqui, onde eu tenho o meu próximo ponto baixo, e vou trabalhar nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o primeiro. Volto nele e trabalho o segundo. Volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz os 3 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira de baixo, eu vou aqui onde eu encontro o meu próximo ponto baixo e trabalho nele o meu primeiro ponto baixo. Vou naquele depois, trabalho o segundo. Naquele depois, trabalho o terceiro. E assim, eu vou trabalhar até ter 33 pontos baixos. Então, assim, eu vou trabalhar toda essa minha carreira. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessas outras carreiras. Eu trabalho 33 pontos baixos, 3 pontos baixos no mesmo ponto, outros 33 pontos baixos. Isso eu vou fazer em toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz aqui os últimos 33 pontos baixos. Ainda sobrou aqui em cima um ponto baixo que eu não trabalhei nele. Então, eu vou entrar agora nesse ponto baixo e vou fazer nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o primeiro, volto nele e faço o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz os 3 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira de baixo, eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo ponto baixo e nele é próprio onde eu comecei essa carreira. Então, aqui eu comecei trabalhando um ponto baixo, eu entro nesse ponto baixo e trabalho nele um ponto baixíssimo. Então, assim, essa minha carreira já ficou pronta. Agora eu vou fazer a minha nona carreira, que é a minha última carreira. Para facilitar o trabalho dela, eu vou nas minhas pontinhas, vou fazer isso em todas as minhas pontinhas. Aqui na pontinha dela, eu tenho aqueles 3 pontos baixos que eu trabalhei no mesmo ponto baixo da carreira de baixo. Então, eu vou aqui, onde eu tenho o primeiro ponto baixo, que tá antes deles, aqui do lado direito, e faço o primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Vou entrar aqui no meu sexto ponto baixo e vou colocar alguma coisa ali, só para lembrar que quando eu chego aqui, eu tenho que unir essa folhinha na outra folha. Eu vou colocar ali um alfinetinho. Se vocês quiserem, pode colocar um fio de linha, o que quiserem, só para marcar o lugar. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Por isso aqui eu tenho aqueles 3 pontos baixos que eu trabalhei no mesmo pontinho da carreira de baixo. Eu vou aqui do lado esquerdo e faço o primeiro ponto baixo que tá lá sozinho, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Vou entrar aqui no meu sexto ponto baixo e vou colocar nele alguma coisa. Eu vou colocar o meu alfinetinho para marcar onde é que eu vou ter que unir na outra folha. Então, eu já marquei essa folha, vou fazer a mesma coisa na próxima folha. Então, eu vou aqui. Lá na pontinha eu tenho os meus 3 pontos baixos que eu trabalhei no mesmo pontinho da carreira de baixo. Vou aqui do lado direito e aqui eu tenho o primeiro ponto baixo que tá sozinho. Eu faço o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Aqui no meu sexto ponto baixo eu coloco um alfinetinho. Vou fazer a mesma coisa desse outro ladinho. Então, eu pulo ali os 3 pontos baixos que eu trabalhei no mesmo pontinho. Vou no primeiro ponto baixo que tá sozinho lá do outro lado. E faço primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Aqui no sexto, eu vou colocar um alfinetinho.
Eu também já marquei essa folha, vou fazer isso em todas e depois eu volto. Eu já coloquei os alfinetinhos nas minhas folhinhas, então agora eu vou ajeitar todas as minhas folhinhas. As folhinhas é assim, eu vou pegar elas e vou virar desse jeito. Vou virar aqui do meu lado esquerdo e ela fica assim. Muitas folhinhas eu nem preciso virar porque elas já pegam a forma enquanto a gente trabalha. Então, agora que eu já tenho ali todas, eu vou unir uma folhinha na outra, nessa carreira. Então, agora eu vou começar a minha próxima carreira. Então, eu começo ela aqui trabalhando uma correntinha. Essa correntinha, para mim, é o primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, vou aqui onde eu tenho o próximo ponto baixo e vou fazer nele um ponto baixo. Vou no próximo e nele eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu já fiz os meus 3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de baixo, eu vou aqui e começo ali a trabalhar os meus 6 pontos baixos. Eu vou no próximo ponto baixo que eu encontro e trabalho nele o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, trabalho nele o meu segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro, e assim eu vou trabalhar até ter 6 pontos baixos. Já trabalhei os meus 6 pontos baixos. Então, agora eu vou aqui, nesse ponto baixo que eu coloquei o meu alfinetinho, eu vou tirar o meu alfinetinho dali e vou entrar ali com a minha agulha. Eu deixo a minha agulha ali esperando, porque eu vou aqui onde eu tenho essa outra folha. Então, eu deixo ela ali bem direitinho, porque a folha é assim. Eu viro ela, deixo ela bem bonitinha, bem direitinho. Vou aqui onde eu tenho o mesmo ponto baixo que eu coloquei o alfinetinho. Então, eu vou tirar esse alfinetinho e vou entrar aqui dentro com a minha agulha. Agora que eu tenho a minha agulha, tanto aqui nesse pontinho dessa folhinha, como ali na outra folhinha, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Eu pego o meu fio e passo dentro tudo. Então, assim eu já uni essa folhinha, essa outra. Agora eu vou continuar trabalhando, então eu vou aonde eu tenho o meu próximo ponto baixo e vou trabalhar nele o meu primeiro ponto baixo, que é esse. Vou no próximo, trabalho o segundo. No próximo, eu trabalho o terceiro. Naquele depois, eu trabalho o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, o sexto. Agora, eu vou aqui no meu próximo ponto baixo e nele eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu já fiz os 3 pontos baixos no mesmo pontinho, eu vou aqui e vou fazer 6 pontos baixos. Eu vou aqui onde eu tenho o primeiro e trabalho um ponto baixo. Vou no segundo, faço um ponto baixo. No terceiro, e assim eu vou continuar até ter 6 pontos baixos. Já trabalhei os meus 6 pontos baixos. Então, agora eu vou no meu próximo pontinho, porque é ele que eu vou unir nesse outro. Então, eu vou onde eu tenho o meu próximo pontinho, que eu coloquei ali o meu alfinetinho. Eu vou tirar esse alfinete, vou entrar ali com a minha agulha e deixo ela ali dentro esperando. Agora, eu vou aqui onde eu tenho a outra folhinha, deixo ela aqui bem viradinha, bem bonitinha. E vou aqui onde eu tenho esse alfinetinho, eu vou tirar ele
e vou entrar com a minha agulha no mesmo pontinho que ele tá lá dentro. Agora que eu tenho as duas folhas ali já na minha agulha, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Assim, com esse ponto baixíssimo, eu já deixei essa folha nessa outra, emendada nessa outra. Então, agora eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo ponto baixo e vou fazer nele o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, trabalho o segundo. No próximo, eu trabalho o terceiro. Naquele depois, eu trabalho o quarto. Naquele depois, eu trabalho o quinto. E nesse último, eu trabalho o sexto. Agora, eu vou aqui no meu próximo ponto baixo e nele eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o meu primeiro ponto baixo. Volto nele e trabalho o segundo. Volto nele e trabalho o terceiro. Agora, eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo ponto baixo e vou fazer nele o meu primeiro ponto baixo. Vou naquele depois, trabalho nele o meu segundo ponto. Naquele depois, eu trabalho o terceiro e assim eu vou trabalhar até ficar com 6 pontos baixos. Já trabalhei os meus 6 pontos baixos, então agora aqui no meu próximo pontinho é onde eu vou unir essa folhinha nessa outra. Então, eu vou aqui no meu próximo pontinho, vou tirar o meu alfinetinho dele, vou entrar ali dentro com a minha agulha. Agora, eu vou aqui onde eu tenho essa outra folhinha, eu vou ali onde eu tenho o alfinetinho janela. Então, eu tiro esse alfinetinho, vou entrar ali dentro com a minha agulha. Agora que eu já tenho aqui as duas folhas da minha agulha, eu pego e fecho com um ponto baixíssimo. Então, agora que eu trabalhei o meu ponto baixíssimo, eu já uni essa folhinha nessa outra. Então, agora eu vou trabalhar aqui 6 pontos baixos. Então, eu vou no próximo ponto, trabalho ali um ponto baixo. Vou no próximo, trabalho o meu segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. Vou naquele depois, trabalho o quarto. Naquele depois, o quinto. No próximo, o sexto. Agora que eu fiz os meus 6 pontos baixos, eu vou aqui no meu próximo pontinho e vou trabalhar nele 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Agora, eu vou descer aqui trabalhando os meus 6 pontos baixos. Então, eu vou aqui onde eu encontro o primeiro ponto baixo e trabalho o meu ponto baixo. Vou naquele depois e trabalho um ponto baixo, que é já o segundo. Naquele depois eu trabalho o terceiro. E assim eu faço até ter 6 pontos baixos. Então, eu já fiz os meus 6 pontos baixos. Então, agora no meu próximo pontinho é onde eu tenho que unir essa folha nessa outra. Então, eu vou tirar ali do próximo pontinho o meu alfinete. Vou entrar lá com a minha agulha e deixo ela ali esperando, porque eu vou aqui pegar a outra folha. Eu vou colocar ela lá direitinho, viradinha. Vou aqui onde eu tenho o meu alfinetinho, vou tirar ele dali. Vou entrar ali com a minha agulha no mesmo pontinho. E agora eu trabalho um ponto baixíssimo, fechando tudo isso que eu tenho na agulha. Então, assim, eu já uni essa folha nessa outra. Então, agora eu continuo ali fazendo os meus 6 pontos baixos e desse jeito eu vou trabalhar toda essa minha carreira. Eu vou deixar aqui no final só o último sem trabalhar aqui na pontinha, porque eu volto para trabalhar ali com vocês. Já trabalhei as minhas folhinhas, eu tenho só que acabar aqui a minha última folhinha.
Então, nessa última folhinha, eu já emendei ela aqui com a minha penúltima folha e já trabalhei os primeiros 6 pontos baixos. Agora eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo ponto baixo e nele eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Então, eu vou nele e faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo, volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu fiz ali os meus 3 pontos baixos, eu vou trabalhar 10 correntinhas. Então, eu faço a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª correntinha. Eu vou fazer 10 correntinhas, se vocês quiserem a argolinha maior ou menor, é só aumentar ou diminuir a quantidade de correntinhas. Agora eu vou virar o meu trabalho do lado do avesso. Eu vou pular um ponto baixo sem trabalhar, vou naquele depois e vou trabalhar nele um ponto baixíssimo. Agora eu vou aqui nesse próximo ponto baixo que eu encontro aqui e vou trabalhar nele um ponto baixíssimo. Agora eu vou virar o meu trabalho do lado direito e vou aqui onde eu tenho as minhas 10 correntinhas. Eu vou lá na primeira delas e vou fazer nela um ponto baixíssimo. Vou na segunda, trabalho nela um ponto baixíssimo. Na terceira, faço o meu ponto baixíssimo. Na próxima, trabalho o meu ponto baixíssimo. E assim, eu vou continuar trabalhando até que eu chegue aqui na última correntinha. Já trabalhei até que cheguei na última correntinha, então agora eu volto trabalhando aqui onde eu tenho esses pontos baixos. Então, eu vou aqui onde eu encontro o primeiro ponto baixo, que é esse, e vou fazer nele um ponto baixo. Vou no meu segundo ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. No terceiro, trabalho um ponto baixo. No quarto, eu trabalho um ponto baixo. No quinto e também no sexto. Então, agora que eu tenho os meus 6 pontos baixos, eu vou tirar aqui o meu alfinetinho, porque eu vou entrar naquele ponto que ele estava com a minha agulha. Agora, eu vou aqui onde eu tenho a minha primeira folhinha, que eu tenho aqui o meu alfinetinho, eu vou tirar ele também e vou entrar no mesmo pontinho com a minha agulha. Agora que eu tenho já todos os dois aqui na minha agulha, eu pego o meu fio e fecho tudo. Então, assim, eu acabei as minhas uniões. Já estão todas unidas. Eu tenho, porém, de acabar esse pedacinho. Por isso, eu vou aqui onde eu tenho o meu próximo pontinho e vou fazer nele um ponto baixo. Vou naquele depois, trabalho nele um ponto baixo. No próximo, trabalho um ponto baixo. E no próximo, trabalho o meu quarto ponto baixo. Agora que eu já tenho os 4 pontos baixos, eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei trabalhando uma correntinha. Eu entro nessa correntinha e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, essa minha carreira já ficou pronta. Eu posso cortar o meu fio e arrematar, porque o meu trabalho já está pronto. Então, eu já arrematei o meu trabalho e assim ele já ficou pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal, me deixem um recadinho e até a próxima.